Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar início à assistência de enfermagem no pré-natal. Esse é um dos últimos assuntos que nós vamos trabalhar na atenção primária à saúde reprodutiva da mulher e também do homem. A gente passou esses dias todos, trabalhando esses assuntos e nós vamos encerrá-los hoje com o pré-natal e com o puerpério. E aí amanhã nós vamos ter as apresentações dos seminários de vocês. Eu aguardo todos amanhã, inclusive pedir para que vocês não faltassem, exatamente para que a gente consiga vislumbrar, a gente consiga fechar esse ciclo dessa disciplina que é tão importante nos estágios de vocês. Pois bem, pessoal, para poder exercer, para poder realmente executar as atividades do exercício profissional, o enfermeiro tem leis que regulamentam a nossa profissão. A lei ela baseia-se na lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Existe um decreto, esse decreto é o 94406, de 8 de junho de 87, o qual regulamenta outra lei, que seria essa lei que está em cima, aqui é baseada, a 7.498, e dá resoluções do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, o número é o 271/2002, que reafirma, é uma confirmação dessa lei. Essa lei, pessoal, ela possibilita, não ao técnico de enfermagem, mas ao enfermeiro, a executar alguns procedimentos ligados à atenção à saúde reprodutiva da mulher e do homem, principalmente no pré-natal. Principalmente no pré-natal, a gente não pode esquecer disso. O pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pela enfermeira. O Ministério da Saúde, Brasília, ano de 2000. É verdade, o pré-natal, ele pode ser feito inteiramente pelo enfermeiro, mas a gente sabe que dentro de uma unidade básica de saúde, nós temos o médico e temos o enfermeiro. O médico faz acompanhamento do pré-natal juntamente com o enfermeiro. Mas caso por via do destino aconteça algum problema, esteja ligado, e o médico tem uma impossibilidade de trabalhar, acho que tem alguém pedindo para entrar, deixa eu ver aqui, pessoal. O Rômulo está parado ainda no primeiro slide, agora que passou. Pronto, deu certo. Eu acho que é porque a internet está um pouquinho fraca, eu acredito, devagar. Mas e agora? Ficou legalzinho? Agora passou. Ficou, tá assim. Certo. Eu estou colocando em tela cheia, mas eu nem sei se está dando certo. Mas eu vou colocar em tela cheia de novo. Se não estiver passando, me avisem, que eu boto em tela normal, tá certo? Então, pessoal, o pré-natal de baixo risco, ele é executado nas unidades básicas de saúde. Eu até já falei para vocês que quando a gente faz uma avaliação até a 20ª semana de gestação de uma mulher, de uma gestante, e a gente vê que ela é uma paciente que não só deve ser acompanhada por nós, mas também por outro profissional médico especializado, um ginecologista, a gente encaminha ela para o pré-natal de alto risco. Então, o pré-natal de baixo risco, o enfermeiro ele tem a disponibilidade, tá certo? Ele pode, tem leis que regulamentam que ele pode executar essa atividade sem nenhum problema. Então, todo o pré-natal de uma mulher, de uma gestante, pode ser executado, pode ser feito por um enfermeiro. Não tem problema nenhum. Agora, é bom vocês ficarem sabendo que, geralmente, no pré-natal de baixo risco, dentro da unidade básica de saúde, começa da seguinte forma: a primeira consulta fica com o enfermeiro, a segunda consulta com o médico, a terceira consulta com o enfermeiro, e aí sucessivamente.
um mês a paciente, a gestante, vem para o enfermeiro, um mês ela vem para o médico. Quando se aproximar dela parir, né, faltando mais ou menos, quando ela tiver no 8º mês de gestação, ou até mesmo no 7º, a gente já começa a diminuir essa frequência dela na unidade básica de saúde. Não mais deixando de mês em mês, e sim agora de 15 em 15 dias. E quando estiver faltando um mês para ela parir, aí a gente começa a recebê-la, a agendá-la de toda semana. Então, uma semana para o médico, uma semana para o enfermeiro. E se o médico não estiver na unidade, o enfermeiro pode fazer esse agendamento, fazer esse acompanhamento sem nenhum problema. Continuando, pessoal, a importância do pré-natal. Sabe-se que um pré-natal inadequado é espelho dos altos índices de mortalidades. É verdade. Todo pré-natal que tem falhas, a gente sabe que todos os pré-natais eles têm falhas, mas quando um pré-natal ele tem falhas demais e essas falhas elas são aparentes, Romulo, me diga aí um exemplo de uma falha num pré-natal. Quando a gente, o enfermeiro, no início do pré-natal, na primeira consulta, a gente solicita os exames do primeiro trimestre, que vocês vão ver lá na frente. A gente solicita esses exames. Que exames são esses? Hemograma completo, VDRL, glicemia, ABO-RH, para saber o tipo sanguíneo, um sumário de urina, um exame de fezes, exames especiais como HIV 1 e 2, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, HBsAg, que é o de hepatite B. Então, a gente faz essa solicitação desses exames no início. Passou-se um mês, é preciso que esses exames eles estejam prontos para quando a paciente retornar para a segunda consulta, que vai ser dessa vez com o médico, ela precisa trazer esses exames com ela, para mostrar ao médico. E, geralmente, elas não conseguem, em um mês, disponibilizar esses exames e realizar esses exames, disponibilizar para que a gente faça uma avaliação no caso médico. Então, é uma falha isso. Deveria existir um cronograma, né, para que tanto essas gestantes, para que essas gestantes, elas tivessem essa facilidade, essa flexibilidade de conseguir esses exames, para quando chegar o dia do retorno para o médico, esses exames já estarem prontos. O que mais me chama a atenção é quando elas não conseguem, que na primeira consulta de pré-natal, eu solicito também, é solicitado também, uma ultrassonografia obstétrica, exatamente para a gente saber com quantas semanas essa paciente está. E aí, geralmente, quando a gente pede essa ultrassonografia, ela não traz, ela vem trazer já no 5º mês. Então, essa é uma falha muito grande que precisa ser corrigida. Essa é uma falha da gestão, né? Não é uma falha do posto de saúde, é uma falha da gestão. E também tem a falha da própria paciente, da própria gestante, né? Que pode espelhar índices, né, de morte e mortalidade. Ela pode adoecer e depois morrer por consequências do abandono do pré-natal. Muitas dessas pacientes chegam a abandonar o pré-natal. É preciso, às vezes, até a gente fazer uma buscativa dela, pedir para que o agente de saúde vá lá, ou então nós vamos lá pessoalmente, a gente pede a presença dela na unidade. E sem falar das transferências, tanto que a gente recebe, como elas vão para outras unidades, e simplesmente, às vezes, perdem até os cartões, e é preciso que a gente faça um novo cartão para elas. Uma vez, pessoal, que 90% das causas de morte materna diretas, elas são todas evitáveis, né, no pré-natal. E menos de 10% morrem de causas indiretas. Então, são coisas tão simples que não precisaria uma paciente dessa chegar a um patamar de ser encaminhada a um pré-natal de alto risco. Muitas das nossas pacientes, elas são encaminhadas ao pré-natal de alto risco, por quê? Porque a gente inicia um pré-natal, às vezes, falho, né? Como falta de exame, chega até a faltar sulfato ferroso e ácido fólico. Então, por aí você tira, tá certo, a complexidade da coisa. Então, nós temos falhas dentro da própria unidade de saúde,
do médico e do enfermeiro. A gente tem falha da gestão, quando não disponibiliza esses insumos, né, esses exames, para que elas realizem em tempo hábil, né, hábil. E também temos a falha da própria gestante, que na maioria das vezes chega a abandonar o pré-natal. Então, esses três pilares, que não seriam pilares, né, essas três consequências, esses três aspectos, traz uma consequência muito grande para a gestante, e que pode levar ela a um adoecimento e também a sua morte. O objetivo do pré-natal, pessoal, é prestar assistência à mulher desde o início de sua gravidez, onde ocorrem mudanças físicas e emocionais, e que cada gestante vivencia de forma distinta, de forma diferente. É bom deixar claro que essas mudanças, essas modificações, elas passam, como foi dito aí, pela parte física, né? Toda uma alteração na fisiologia da mulher, e é preciso explicar a ela que essas alterações fisiológicas que estão acontecendo, elas são momentâneas, elas são pontualizadas devido à gestação, e os emocionais... Oi? Alguém fez alguma pergunta? Ok. Então, pessoal, essas mudanças também são emocionais, também são psíquicas, né? Tem muitas mulheres psíquicas, né? Tem muitas mulheres que passam por depressões ocasionadas pela gestação também, e que precisa de um cuidado maior. Você imagina nessa pandemia a problemática que foi em atender essas gestantes, desde o pré-natal na unidade básica de saúde, até a mulher sair para parir e ela retornar para o puerpério. O cuidado que a gente teve para que ela nem se contaminasse, nem trouxesse a contaminação para dentro de casa. Então, a gente realmente passou por um teste muito alto, muito grande. A assistência pré-natal é o primeiro passo para o parto e nascimento humanizados. Como eu sempre falo, a unidade básica de saúde é a porta de entrada do SUS. Não é só eu que falo. Esse texto é um texto que já está marcado em várias literaturas da enfermagem. A porta, inclusive, é um texto do próprio Ministério da Saúde. Então, a porta de entrada, aonde você humaniza, aonde você recebe, aonde você acolhe, é o primeiro passo que é dado de acolhimento, não só à gestante, mas qualquer tipo de paciente, né? Qualquer tipo de patologia que nos procura, a porta de entrada é o SUS, somos nós. Então, a gente tem que fazer isso de forma humanizada. Eu acredito muito que quando você faz uma primeira consulta bem feita, é o seu cartão postal. É como se fosse uma cidade. Às vezes a cidade ela nem tão bonita, mas ela bota na entrada da sua cidade um outdoor, né, coloca faz uma entrada bonita, e quem vai passando tem curiosidade de entrar. Do mesmo jeito somos nós nos consultórios. É preciso que nós façamos um pré-natal bem feito, né, na primeira consulta, exatamente para que essa paciente tenha o prazer de retornar e dizer assim, nossa, que enfermeiro bom, me tratou super bem, eu quero voltar para ele na próxima consulta. Então, a primeira impressão é a que fica, né? Boa noite, seja bem-vindo. Tranquila. A importância da consulta do pré-natal. A consulta de pré-natal, ela envolve, pessoal, procedimentos bastante simples, né? Podendo o profissional de saúde dedicar-se a escutar as demandas da gestante, porque a gente sente e a escuta. A gente tem um costume muito feio, o profissional da área da saúde, ele não pergunta às vezes, ele já afirma o que ele quer ouvir. Porque a gente pergunta assim, você não está sentindo dor não, né? Então a gente já pergunta e já dá a resposta. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque desde os procedimentos simples, de uma simples conversa, uma simples escuta da gestante, a gente pode arrebatar dela, arrancar dela informações preciosas. Pode até ser uma informação simples, como, então estou sentindo uma dor na região lombar. Isso qualquer gestante sente.
até ela nos informar que foi violentada em casa, que é uma situação mais grave. Então, a escuta dessa gestante é muito importante, né? Dedicar a escuta às demandas dessa gestante é muito importante para a enfermagem. Você imagine que vocês vão ver lá que a nossa ficha, quem for fazer estágio comigo vai observar que a ficha da gestante ela é diferenciada de todos os pacientes. E lá nós queremos arrancar dessa gestante os históricos pessoais, ginecológicos, obstétricos, familiares, da gestação atual. Então, a gente colhe todas essas informações na escuta. Né? A gente acolhe, a gente colhe todas as informações dessa paciente para a gente colocar naquela ficha, porque ela servirá de base, tá certo? Para o pré-natal dela todinho. Inclusive, de problemas de saúde que ela tenha no passado e que pode estar vindo à tona agora com essa gestação. E a gente consegue arrancar dessa gestante tudo isso, transmitindo nesse momento o apoio e confiança necessário para que ela se fortaleça e possa conduzir com mais autonomia a gestação e parto. Então, quando a gente faz essa escuta, né, essa escuta, a gente chama de escuta qualificada, a gente escuta essa gestante, a gente terá a possibilidade de fortalecer e também de conduzir essa gestação, porque ela vai se sentir segura e vai se sentir também com a liberdade de nos falar o que realmente dos seus sabores, dos seus dissabores, das suas angústias. Então, tudo isso é importante, porque esses sabores, dissabores e angústias, ela passa para a sua criança também. Isso pode gerar algum transtorno, né? Pode ser a médio prazo ou a longo prazo de uma gestação. E isso é muito importante, essa autonomia da gestação e do parto. A adesão ao pré-natal. Está demonstrado que a adesão das mulheres ao pré-natal está relacionada com a qualidade da assistência prestada pelo serviço e pelos profissionais de saúde, porque, em última análise, será essencial para a redução dos elevados índices de mortalidade materna, né, e perinatal verificados no Brasil. Então, essa forma da adesão, o que é a gestante aderir? Essa adesão é o que? É a gestante aderir ao pré-natal, ela realmente se doar, realmente ela querer, tá certo, que aquela assistência ela seja prestada, e não muitas por aí que realmente não querem. Quando há eu vou falar que seja um casamento, né? Quando há esse casamento entre o enfermeiro, o profissional da área da saúde, o médico, o técnico de enfermagem, que tem o seu papel também no pré-natal, e com a paciente há esse casamento, e vocês poderiam aproveitar, Rômulo, qual seria o papel do técnico nesse momento? Primeiro que quem faz toda a avaliação, peso, altura, pressão dessa paciente são vocês. Então, se você faz uma verificação de uma pressão errônea, se você mede a altura de uma paciente dessa errada ou um peso errado, você pode trazer consequência para ela. Porque quando ela adentra a sala, são feitos cálculos, tá certo? Principalmente na hora que nós vamos ver o IMC dela, né? Para ver como é que está a massa de gordura nessa gestante, e a gente utiliza o peso e a altura. E se a gente faz um peso e altura desse errado, por consequência de uma medição mal feita pelo técnico, pode trazer alguma consequência para essa gestante. Assistência integral à saúde da mulher. A assistência pré-natal, pessoal, ela deve ser organizada para atender às reais necessidades da população de gestantes, mediante utilização dos conhecimentos técnicos e científicos existentes e todos os meios e recursos disponíveis adequado para cada caso. É muito interessante que todos esses procedimentos, todas essas condutas, elas perpassam por uma simples medição de uma barriga a uma ausculta dos batimentos cardiofetais através do detector fetal. Então, desde procedimentos, desde a utilização
de técnicas simples até a utilização de técnicas mais apuradas. Até que a gente precisa até de um equipamento, como é o detector fetal. Aí, então, assim, a gente tem que ter um conhecimento técnico, porque a gente precisa tocar na gestante, e ao mesmo tempo humanizado, e a gente precisa ter um conhecimento científico também por trás. Porque se você não tiver esse conhecimento, você não vai saber, por exemplo, que se aquela barriga está com 32 centímetros, você tem que saber com quantos meses aquela gestante poderá estar. Então, tudo isso requer um conhecimento, um corpo de conhecimento técnico, mas também científico. Finalidade da primeira consulta de enfermagem. A primeira consulta de enfermagem no pré-natal, pessoal, ela tem como objetivo acolher a mulher, respeitando sua condição emocional em relação à atual gestação. Porque é muito difícil uma gestante chegar para iniciar o pré-natal e você já sabe que aquela gestante já é bem o 7º, 8º filho dela, e que a gente vê que a família não tem uma estrutura, um pilar, né, de estruturação financeira, psicológica, emocional, para ter mais uma criança dentro de uma casa daquela. Mas a gente precisa respeitar, a gente precisa acolher essa gestante, a gente precisa abraçá-la e também tentar dar vazão a toda essa problemática. E a gente pode até partir para a questão da intersetorialidade, buscar ajuda em outros setores, dentro da própria unidade de saúde, dentro da própria prefeitura, como também a gente procurar fora da prefeitura, né? A gente pode procurar ajuda na rede de atenção a essa mulher, desde um pré-natal de alto risco, passando por uma ultrassonografia que a gente talvez não tenha e em outra rede de atenção tenha. Então a gente tem que acolher, a gente tem que respeitar, mas a gente escuta muito assim: ai meu Deus do céu, de novo essa mulher, já é bem o 8º filho dessa mulher, ela não se emenda, mas a gente não sabe o que se passa dentro de uma casa daquela, a gente não sabe o que é que está se passando, o que é que está acontecendo, e a gente precisa respeitar. O objetivo também é esclarecer dúvidas, né? Os medos, as angústias, lembra que eu já falei sobre isso, os sabores, os dissabores, ou simplesmente curiosidade em relação a este novo momento em sua vida. Então, quando é gestante de primeira viagem, né, como a gente fala, é bem interessante que elas chegam com muitas dúvidas, e a gente começa a relatar, começa a falar, e elas dizem: nossa, eu não acredito, é desse jeito. Por exemplo, tem gestantes que chegam e dizem assim: Rômulo, é verdade que quando a criança, estou sentindo muita azia, e aí a vizinha disse que é porque minha criança é muito cabeluda. Tem nada a ver, pessoal, isso não tem nada a ver. A azia que ela está sentindo é por consequência do crescimento da criança dentro da sua barriga, e aí vai fazer com que esse espaço ele precisa ser ocupado dentro daquela barriga. Então vai se esticar para frente, para trás e para os lados. E aí o que é que vai acontecer? O estômago dela será pressionado para cima, e aí ela vai sentir mais azia, porque vai ter mais refluxo. Isso é normal, isso é da gestação de uma mulher. E não a mulher chegar com essa curiosidade, né? Eu não acho que não seria nenhuma curiosidade, eu acho que seria uma dúvida, e às vezes até de acreditar nisso. Eu digo: não, eu explico. Você vai sentir mais vontade de urinar, porque vai pressionar sua bexiga, você vai sentir dor na região da coluna, na região lombar, porque vai crescer, vai pesar, certo? Você vai sentir falta de ar, porque vai pressionar os seus pulmões. Você não vai morrer com falta de ar, mas vai pressionar e você vai sentir um discreto cansaço. Tudo isso é normal dentro de uma gestação. Então, essas dúvidas vão desde dúvidas simples até dúvidas mais complexas. Identificação e classificação do risco, né? O pré-natal em si, a primeira consulta, tem esse objetivo da gente saber se essa gestante é de alto risco ou se ela é de baixo risco. Às vezes, a primeira gestação não dá para saber, embora que a gente faça pegue a ficha perinatal dela e faça para saber se ela é realmente de alto risco,
mas a gente pede um complemento de algum exame, uma ultrassonografia, alguma coisa assim, para a gente tentar fechar o pré-natal de alto risco dela. E se realmente a gente vê e classificar que ela é de baixo risco, ela fica com a gente. Se a gente a classificar como uma paciente de alto risco, ela fica com a gente, e com o pré-natal de alto risco em outra ramificação, em outra rede de atenção. Mas ela não deixa de ser acompanhada na sua unidade de origem. E a confirmação de diagnóstico, né? Que se realmente, quando tem, para poder iniciar um pré-natal, é preciso que você traga o seu beta-HCG. Tem delas que chegam com resultado de farmácia, a gente não aceita. Ou traz o beta-HCG positivo para a gravidez, ou você traz uma ultrassonografia. Então, ou um ou outro dá certo. Não, mas eu tenho uma foto aqui no celular, eu não confio. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, você vai, imprime, faça a impressão e nos traz na próxima segunda-feira para a gente iniciar. Geralmente, eu não gosto de ver resultado por telefone, por celular. Eu acho um pouco, eu fico um pouco desconfiado. Adesão ao pré-natal e educação para a saúde estimulando o autocuidado. Então, a gente, nessa primeira consulta, possibilita exatamente essa doação, né, essa adesão da paciente ao pré-natal. É tanto que existia o CIS pré-natal, que é um número que a gente colocava lá para a gestante ser inscrita, né? Hoje, com essa tecnologia, né, com todas as unidades de saúde já informatizadas, a gente não precisa mais ter essa preocupação do preenchimento de tanto papel. Isso já é feito direto. Existem algumas solicitações de exames, né, encaminhamentos que precisam serem feitos, né? É feita uma ultrassonografia obstétrica no primeiro e no terceiro trimestre, ou quando se fizer necessário. Ela chegou no segundo trimestre, e aí essa paciente vai precisar fazer uma outra ultrassonografia. Rômulo, é legal fazer essa ultrassonografia se o médico observou que essa paciente, ela necessita fazer outra ultrassonografia, ele vai solicitar. Você pode solicitar também? Posso. Se eu observar que no segundo trimestre daquela gestação, que corresponde de 4 meses a 6 meses, ou de 13 semanas a 26 semanas, eu posso solicitar uma ultrassonografia, sem nenhum problema. Se eu estou vendo que realmente ela precisa, está acontecendo alguma coisa estranha, eu vou lá e solicito. Mas, segundo o Ministério da Saúde, a conduta, o que preconiza é que tem que ser feito no primeiro e no terceiro trimestre. Tem mulher que quase todo mês quer fazer uma ultrassonografia obstétrica, e não há necessidade para isso. Se você for olhar o campo de ultrassonografia no cartão da gestante, vocês vão ver que só existe 3 espaços. Um espaço com a ultra no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Eu acho desnecessário, a não ser que exista uma patologia já, né? Agendamento do primeiro grupo, porque toda unidade de saúde deveria ter um grupo de pré-natal, de gestantes. E, infelizmente, na nossa unidade não tem. A gente até já tentou fazer um grupo, né? Mas a gente não teve sucesso nesse grupo, infelizmente. E a gente tentou por algumas vezes. Mas a gente não conseguiu formar esse grupo de gestantes, né? E esse grupo de gestantes serve para quê, professor? Serve para aprender e serve para ensinar, porque muitas gestantes que não realmente são de primeira viagem, elas vão aprender muito com gestantes que já são parideiras, né? São multíperas, né? E aí, umas ensinam as outras, né? Tira dúvida. E eu também aprendo bastante nos grupos. Mas, infelizmente, no momento, na nossa unidade, a gente não tem grupo de gestantes. E, Romulo, por que não tem mais? Essa pandemia, ela nos causou um desgaste muito grande, né? A maioria das gestantes que nós tínhamos já pariu, então começaram a chegar outras novas e não poderia ter encontros,
e aí acabou se dispersando. Mas a gente vai tentar reativar esses grupos, com certeza. Nesse momento, a gente faz também um agendamento da primeira consulta médica, né? A gente encaminha essa paciente para a primeira consulta médica. Ah, você observou que a paciente está com um problema de ansiedade, ela está emocionalmente desequilibrada. Dentro da unidade, a gente tem um psicólogo, ela não vem todos os dias, mas a gente faz o encaminhamento para o psicólogo, né? Precisou do psicólogo, a gente faz o agendamento e a psicóloga faz um acompanhamento. Ah, Rômulo, eu notei que ela está um pouco obesa, está um pouco desnutrida, a gente encaminha, faz os encaminhamentos para nutricionista, né? Se for preciso para o pré-natal de alto risco, a gente encaminha também. E também a gente tem um dentista, o odontólogo, que a gente encaminha para que a paciente faça um acompanhamento e um tratamento. Agendamento da coleta de citologia oncótica, que é o preventivo, né? Citologia oncótica, pessoal, é preventivo. Então, a gente faz a solicitação, né? A gente faz o agendamento e quem colhe mesmo sou eu. E como eu já falei para vocês, em gestante a gente só colhe a gente só faz a coleta com a espátula de Aedes, né? A gente não usa a escovinha. A gente só faz da Ectocervis. A gente não faz a coleta da Endocervis. Continuando, pessoal. Orientações de acordo com os achados, né? Com atenção ao calendário vacinal. Se a gente geralmente pede, quando ela vem marcada, diz assim, Rômulo, eu queria marcar minha primeira consulta de pré-natal. Aí eu já digo, ao agente de saúde, Rômulo, eu tenho uma gestante para iniciar. Então, pronto, já faz o cadastro dela, o agente faz o cadastro dela, e eu já peço para que avisem a elas, ou ela traga o cartão vacinal dela, ou então ela traga, se ela já for multípera, traga o cartão do pré-natal, o cartão do último pré-natal dela. Porque caso ela precise tomar alguma vacina, ela vai tomar essas vacinas. Caso ela não precise, ela será avisada. Caso precise, ela será agendada. Encaminhamento ao serviço odontológico, se necessário, não tem mais se necessário. Agora, realmente, a gente encaminha. Todas as gestantes têm que ter essa primeira consulta com o odontólogo. Caso precise, a gente encaminha ela em situações de urgência e emergência, como, por exemplo, sangramento, ruptura de bolsa amniótica, trabalho de parto prematuro, hipertensão grave, diretamente ao hospital de referência. As unidades de saúde, a gente referencia para o pronto-socorro do município, lá em Panguaçu, onde eu trabalho, é a minha realidade, e de lá o médico que estiver no plantão, dependendo da gravidade, ou encaminha ela para o Hospital Regional de Açu, ou encaminha para o Almeida Castro, em Mossoró. Lembra da rede de atenção que eu falei? Isso é uma rede de atenção. É quando nós não conseguimos tratar algum tipo de doença, algum tipo de patologia. Quando a gente não consegue dar vazão ao acompanhamento de uma gestante, a gente encaminha. Nesse caso, se a paciente está apresentando algum sangramento, alguma ruptura de bolsa, a gente encaminha ela para Mossoró, porque lá tem assistência médica melhor. As consultas subsequentes, pessoal. Revisão da ficha obstétrica e anamnese atual. Lembra que eu falei para vocês que a gente faz um levantamento para saber como é que está a situação dessa gestante. E nessas consultas, elas são muito importantes. Anotação da idade gestacional, né? Em semanas e dias, porque as pessoas só conseguem compreender quando a gente fala em meses, quando a gente fala em semana gestacional, elas não sabem, então às vezes a gente precisa explicar a elas como é que funciona por semana e por trimestre, mas, por exemplo, só para vocês verem o primeiro trimestre como é. O primeiro trimestre em semanas está da primeira semana à quarta, compreende a um mês. Da quinta à oitava semana compreende a 2 meses.
Da nona até a 12ª semana compreende a 3 meses. Então, você tem o primeiro trimestre. Se você for falar por semanas com elas, elas não vão compreender, mas se você for por meses, elas vão compreender. Mas nós, profissionais da saúde, nós trabalhamos a idade gestacional das nossas gestantes, vocês técnicos, nós enfermeiros médicos, por semana. A gente não trabalha por mês gestacional. Anotação da idade gestacional, controle do calendário vacinal. Essa paciente precisa fazer... quais são as vacinas que é feita nas gestantes? Hepatite B, caso essa gestante tenha as 3 doses, não precisa tomar, né? DT, uma DTPA, se ela tiver o esquema vacinal completo, também com 3 doses, ela não precisa. Se caso ela tenha tomado mais de 5 anos, ela precisa tomar uma DTPA, de um reforço. Hoje a gente já faz a influenza a partir da 20ª semana de gestação, né? Essa 20ª semana de gestação, que corresponde praticamente a 5 meses, a gente também faz a da influenza, e também a gente está fazendo a vacina Covid, né? Que é a vacina da Pfizer que a gente está fazendo. Exame físico geral e ginecológico obstétrico, né, dessa gestante. Então, a gente faz uma avaliação, saber se essa gestante está apresentando inchaço, edemas pelo corpo, principalmente nas pernas e no rosto. A gente faz um exame ginecológico obstétrico, se for preciso colocar ela na maca ginecológica, a gente coloca e faz uma observação. Geralmente, essa avaliação esse exame eu só faço quando eu vou fazer a coleta do preventivo. Para não haver tanta exposição dessa paciente, então eu aproveito o ensejo, o momento e digo, não, agora eu vou aproveitar para avaliar como é que está a situação obstétrica, né, gino-obstétrica dessa paciente. A determinação do peso, que é uma responsabilidade de vocês é quem fazem o peso dessa gestante, né, para a gente ver como é que está. E calcular o ganho de peso, né, anotar no gráfico e observar o sentido da curva para avaliação do estado nutricional. Toda cartão de gestante tem lá para você fazer o acompanhamento do IMC, do estado nutricional daquela paciente. Existe um gráfico e a gente vai colocando e vendo como é que está o estado nutricional delas. As consultas subsequentes, continuando. É preciso fazer a aferição de pressão, quem faz são vocês. Inspeção das mamas eu que faço, mas toda vez que vou fazer, eu já peço para que a técnica de enfermagem fique comigo na sala, porque às vezes nessa inspeção de mama a gente encontra mamilos invertidos, né? Fissuras nas mamas, que mais? Mamas bastante vascularizadas. Na inspeção, na olhada, no toque, a gente consegue descobrir tudo isso. Palpação obstétrica e medida da altura e circunferência uterina. A gente faz isso através da medição da barriga da gestante, né? Anotar no gráfico e avaliar o crescimento fetal através do sentido da curva após a 16ª semana. Então, a medição da barriga não precisa ser feita antes da 16ª semana, porque você não vai conseguir alcançar muita coisa. Então, a medição da barriga só deverá ser feita a partir da 16ª semana. A ausculta dos batimentos cardiofetais, e geralmente eu não faço também nas primeiras semanas, porque o nosso aparelho não consegue captar essas informações, e aí eu deixo para fazer lá na 16ª semana, quando eu estou fazendo também a medição. Às vezes a gente não consegue nem escutar, então a gente prolonga lá para a 20ª semana também. O detector fetal é um equipamento portátil, onde tem um microfone de contato que a gente coloca na barriga da gestante. Antes disso a gente coloca um gel condutor e a gente escorrega esse como se fosse tipo uma haste, tipo um microfone sobre a barriga da mulher, e tentando localizar, dependendo do posicionamento desse feto, tentando localizar os BCF, que são os batimentos cardiofetais. E assim, não se assustem em um batimento cardiofetal, onde você consegue vislumbrar 160,
150, 158 batimentos por minuto. É normal, tá certo? É normal até demais. O que seria anormal? Um batimento de 120. Aí teria alguma coisa anormal. Ou um batimento de 180. Aí também já estaria um pouco anormal. E aí precisaria de uma consulta e de uma conduta médica. Pesquisa de edema, né, nas pernas, também no rosto. Exame especular, isso geralmente se for necessário. Se não for, a gente não faz esse exame especular, né, que é o exame na vagina. Interpretação de exames laboratoriais e encaminhar para avaliação médica, se necessário. Então, se eu fiz na primeira consulta, se ela tem algum exame, se ela trouxe alguma queixa, e eu não consigo dar vazão, não consigo realmente ver o que tem, ver o que está errado, não consigo fazer uma leitura boa, eu encaminho para o médico. E aí é preciso solicitar esses exames, né? O VDRL, que é para saber se essa paciente é portadora de sífilis, que vocês vão explicar na próxima, amanhã, né, no seminário de vocês. Urina 1, que é um exame de urina simples, para saber se essa paciente apresenta nitritos, se ela apresenta alguma alteração, se ela tem alguma infecção urinária, né? Tudo isso é preciso a gente ter essa cautela, né, na hora da gente fazer uma avaliação do exame desse. A glicemia de jejum, né, nos 3 trimestres, então a gente pede no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre esses exames. Geralmente, deveria fazer assim, mas geralmente, devido à dificuldade dessas gestantes conseguirem esses exames, a gente só solicita no primeiro e no terceiro trimestre. No primeiro, para a gente saber como é que está o estado da paciente, e no terceiro, porque ela vai parir. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Acompanhamento das consultas, né, adotadas. Essa paciente, ela vai ter que fazer um acompanhamento, né, tanto o meu como do médico. Então, geralmente, quando eu pego a ficha da paciente, eu gosto de ver as condutas que o médico fez na última consulta com ele. E eu acredito que ele faça o mesmo comigo, com as minhas consultas, né? Olha o que está lá. Bom, é o que deveria ser, né? Orientar sobre os métodos contraceptivos, principalmente os de barreiras, porque se a mulher tem algum problema, né? Sei lá, tem um trio amoroso, sabe que o marido tem outras mulheres, então quer usar um contraceptivo de barreira, um condom, uma camisinha, eu acho importante. Abordagem sobre a dinâmica familiar, como é que está o contexto familiar em casa. É tão importante a gente ver até a questão dos cômodos da casa. Quantos cômodos tem essa casa? Essa casa tem água potável? A água servida dessa casa vai para uma fossa séptica ou vai para o meio da rua? Como é que está a questão da dispensação do lixo? Então, tudo isso a gente precisa saber de uma gestante dessa, na primeira consulta dela e também nas consultas subsequentes. Abordagem sobre a situação trabalhista da gestante. Você trabalha? Ah, trabalho. A gente tem um problema seríssimo para quem trabalha em PSF de zona rural. São as mulheres querendo vir fazer pré-natal com a gente para receber o salário maternidade. Isso é um problema seríssimo. Isso chega até a ser mentiroso, porque às vezes eu sei que aquela gestante não mora na área, né, mas se o agente de saúde traz o cadastro dela e diz que ela mora na área, eu não posso fazer nada. Mas aconteceu isso recentemente. Uma pessoa daqui de Açu foi para lá iniciar o pré-natal comigo nas Pedrinhas, e aí eu disse, você não é de Açu? Aí ela disse, sou. E por que você está aqui fazendo seu pré-natal? Ela disse, não, porque eu vim morar com minha sogra. Só, pessoal, que não é verdade. Eu já descobri, inclusive já avistei ela várias vezes aqui em Açu, ela mora na casa com a mãe dela. Então é tudo mentira, é só para receber o salário maternidade, tá certo? E pronto. E a gente tem uma situação muito complicada com isso. Eu estou falando na parte trabalho, envolvido com a parte trabalhista, porque às vezes também os patrões não querem aceitar que a mulher, que a gestante, a puérpera, né, mulher que pariu, passe tanto tempo afastada do serviço. E a gente sabe que é lei, né, para que ela passe os dias que forem necessários, os meses que forem necessários em casa.
Orientar sobre a questão da alimentação. Evite frituras, evite comida gordurosa, tome bastante água, reforce a ingesta hídrica. O que mais? A gente está no período do Covid, então os cuidados gerais com a Covid, evite estar nas calçadas, evite estar se expondo em determinados ambientes. O que mais? Com a alimentação, procurar se alimentar mais com frutas e verduras, principalmente as verduras de cores escuras, como coentro, alface, espinafre, que não é muito a nossa realidade. Orientar também sobre as mudanças no corpo, né? Dizer a elas que vai acontecer essas mudanças e que ela precisa fazer uma higienização, a questão da higiene. Como que mudanças podem acontecer? A barriga vai crescer. E aí a mulher vai ter dificuldade até de realizar a sua higiene íntima, né? Devido ao tamanho da barriga. Pois imagina uma mulher para os gêmeos, né? A barriga é enorme. Então também tem essa questão da higiene, que a mulher vai ter dificuldade de executá-la, mas é preciso que seja feita. Agendamento do retorno conforme o fluxo, né, o fluxograma, ou com a necessidade. Geralmente eu gosto de fazer um agendamento dessa gestante. Né? Ultimamente, não vou mentir, não tenho feito, devido a essa pandemia, essa loucura. Então, eu nunca deixava a gestante voltar. Se ela chegasse, não tem como você me atender hoje? Eu digo, tem, atendo você, pode aguardar. Exatamente para que não deixasse ela ir embora, porque a principal queixa era assim, eu não estou vindo porque eu estou com medo dessa doença. E aí eu vi que não tem ninguém hoje aqui, eu vim. Então, pronto, eu vou lhe atender hoje. Então, isso é um respeito à paciente. Os exames de rotina, né, uma hemoglobina, porque hematócrito e hemoglobina é importante que a gente sempre solicite para ver se essa paciente está anêmica ou não. Então, é importante que seja solicitado essa hemoglobina. Como uma hemoglobina de uma mulher gira em torno de quanto normal? 10, 13, 14, e é importante para ela. E o hematócrito, Rômulo? Existem alguns laboratórios que colocam uma referência de uma forma, coloca de outra. Mas, no geral, o hematócrito de uma mulher deveria estar entre 35, né, e 40, que seria bom para o pré-natal dela. O parasitológico de fezes, porque é importante a gente pedir pelo menos um exame de fezes para saber se essa paciente tem algum tipo de verme, né, algum tipo de protozoário. A urina, para saber, urina 1, para saber se tem alguma infecção urinária, glicemia de jejum, para saber se a taxa de diabetes, né, se a taxa de sangue no corpo dela está normal. Uma tipagem sanguínea com fator RH, para saber o tipo sanguíneo, né, dela, O positivo, né, A negativo, e aí vai. Quanto ao RH negativo, solicitar um conduzir direto. Se negativo, né, repeti-lo a cada 4 meses a partir da 24ª semana. Se positivo, referir ao pré-natal de alto risco. Pessoal, isso quer dizer o quê? Quando a gente pede uma tipagem sanguínea com fator RH, e quando o RH é negativo, a gente solicita um conduzir direto da mulher. Se der negativo, a gente repete ele a cada 4 meses, a partir da sua 24ª semana, que a 24ª semana corresponde a uns 6 meses, né? E a gente começa a solicitar. Caso tenha necessidade, essa paciente vai precisar tomar uma injeção chamada Matergan. E lá no nome da caixa, nem sei se disponibiliza essa medicação. E ela vai precisar tomar essa medicação, tá certo? Algumas sorologias, né, que são pedidas, a gente chama até de exames especiais, né? No primeiro trimestre e no terceiro trimestre. E é a toxoplasmose, que é a chamada doença do gato, né, que é bem conhecida nossa, o HIV, que é bem conhecido nosso, a hepatite B, para saber se ela é portadora, a rubéola, porque a rubéola na gestação causa problemas seríssimos, principalmente para o bebê,
E o VDRL é para saber se é portadora de sífilis. Grupos durante o pré-natal. Abordar os seguintes aspectos. Quando a gente faz um grupo de gestante, a gente procura fazer grupos para que a gente faça um diálogo, né, e enriqueça a mente dessas mulheres com assuntos que abordem coisas boas, para que elas saiam dali fortalecidas, não só no período do pré-natal, no período da gestação, mas que elas se fortifiquem como mulheres, né? Mesmo acabando o pré-natal, elas se fortifiquem e digam, não, eu lembro que o Rômulo falou isso aqui, ou o médico falou isso aqui, então eu não vou fazer desse jeito porque é o correto. Mas, geralmente, os assuntos que a gente aborda, né, nos grupos são mudanças fisiológicas do corpo, porque tem algumas que são primíparas, né, são a primeira vez que estão parindo, a evolução do feto, a gente explica cada evolução, né, cada mês, como é que o fetinho vai estar, o que é que vai ser formado, questão da sexualidade, aspectos emocionais da gestante, atividade física, né, pilates, caminhada, se o médico achar por bem, pode, mas se ele disser, não, a paciente é uma paciente de alto risco, não precisa caminhar. Ah, é uma paciente que já teve vários abortos, então não tem como caminhar. Tá certo? Então, tudo passa por uma conduta médica. A gente fala sobre alimentação, autocuidado e autoestima, trabalha mitos e tabu com a gestação e com a família, né? Aqueles tabu que eu falei, acabei de falar para você, né? Que tem gente que diz assim, eu vou colocar, o que eu falei para vocês foi a questão da queimação, que é o cabelo, mas tem muito daqueles, assim, muitas mulheres gestantes colocam uma chave entre os seios. Aí a mulher não coloca aí não, porque senão sua criança vai nascer com fenda-palapina e lábio leporino, que é aquela abertura nos lábios. Gente, isso não tem nada a ver, isso é mito, isso é mentira. Isso são coisas criadas pelos nossos avós e que foi passando de geração por geração e que nós, através de leitura e de conhecimento, a gente conseguiu decifrar que tudo isso são mentiras, né? São coisas criadas para nos amedrontarem, né? Para que a gente siga as regras do jogo. Direitos trabalhistas, que é muito importante, e a questão da imunização da gestante. Amamentação, a gente também fala, cuidados com RN, né, porque muitas mulheres de primeira vez ficam um pouco perdidas. Quais são os primeiros sinais do parto, né, para que a mulher não se desespere tanto, e às vezes começa a sentir alguma dorzinha no pé da barriga, já corre para o hospital, aí faz um toque, aí volta para casa. Aí quando é com pouco tempo, volta de novo. E às vezes nem precisa fazer isso. Os tipos de parto, puerpério, planejamento familiar, gestantes vítimas de violência, né? Gravidez na adolescência e também as depressões pós-parto. Tem um assunto que eu não falei aí, mas eu gosto muito de trabalhar com a questão da eclâmpsia, né? Também eu gosto de trabalhar com as nossas gestantes. Desculpe. Vou tomar alguém que eu já estou ficando rouco. As queixas mais frequentes na gestação são náuseas e vômitos. Lógico, se tem um vômito muito exagerado e que a mulher está perdendo muito líquido, é preciso tomar alguma coisa para parar. Mas náuseas e vômitos são normais, tá certo? Pirose, que é aquela queimação que fala tanto, né? Fraquezas e desmaios, tem que observar isso. Será que ela está se alimentando bem? Se tem uma dieta, será que a dieta está sendo feita correta? Cólica, flatulência, que é a questão dos pum, né, dos peidos, como a gente fala, dos flatos, obstipação intestinal, a questão das hemorragias que podem acontecer, escorrimentos vaginais, às vezes a mulher gestante anda muito de bis, aí deixa bis no meio do sol, do jeito que vem senta, então não façam isso, porque isso é um risco altíssimo para a gestação. Então, sempre coloque a moto numa sombra, então sempre ande com a toalhinha na moto, guardadinha no bagageiro, e se está no sol, não tem onde colocar, vá lá, molhe essa toalhinha, coloque em cima do banco e deixe esfriar, porque isso pode causar
vários corrimentos vaginais, né? E sem falar das infecções urinárias. Queixas urinárias com as infecções, dificuldade para respirar e falta de ar. Nós já falamos sobre isso, né? Porque a criança pressiona os pulmões, tá certo? Então a mulher ficando de ladinho fica melhor para ela respirar. Dor nas mamas, porque as mamas estão ficando túrgidas, né? Elas estão crescendo, estão criando leite, produzindo leite. Então, o nome dessas mamas são chamadas mamas túrgidas. Dor lombar, porque a barriga está crescendo, empurrando para frente, então o peso está mais para frente, ela vai sentir muita dor na região lombar. Cefaleia, que é a dor de cabeça, é normal, né? Púrida, que são os sangramentos nas gengivas, principalmente na hora das escovações, varizes nas pernas, cãibras, cloasma gravídico, que é aquelas manchas no rosto, as estrias que aparecem muito na barriga da mulher. Então, tudo isso que aparece são normais, mas tem como ser evitadas, né? Existem técnicas, uma boa orientação, dá tudo certo. A prescrição de medicamentos, né, padronizado no pré-natal, segundo o Ministério da Saúde, 2000, a gente prescreve o ácido fólico de 5 miligramas, um comprimido ao dia até a 14ª semana. Por isso que eu digo a vocês, não precisa estar tomando um ácido fólico até terminar a gestação. É desnecessário isso. O sulfato ferroso pode continuar tomando até depois da gestação, mas o sulfato ferroso deveria ser tomado antes de engravidar, tá certo? E até a 14ª semana de gestação. Essa 14ª semana de gestação corresponde a praticamente 4 meses, né? Então, até o 4º mês, tomar o ácido fólico. Um comprimido meia hora antes do almoço. O sulfato ferroso, de acordo com o resultado da hemoglobina, mas geralmente a gente passa para a gestante tomar, né? Antes de engravidar também seria importante, e durante a gravidez todinha até o puerpério, né? Tomar o sulfato ferroso, porque geralmente nas gestações, né, na hora do parto, então na hora do parto cesariano, a mulher perde muito sangue. E aí o sulfato ferroso, caso a hemoglobina, né, se menos que 11 miligramas por decilitro, né, a partir de 20 semanas, sem anemia. 300 miligramas, uma dose ao dia, 30 minutos antes das refeições, com suco cítrico preferencialmente. Rômulo, mas por que o suco cítrico? Porque o suco cítrico, como abacaxi, acerola, goiaba, laranja, todos esses sucos, eles ajudam na absorção do ferro no organismo da mulher. Então, sempre bom tomar o suco cítrico com o sulfato ferroso. Se a hemoglobina, né, maior que 11, né, 8 gramas por decilitro, anemia leve e moderada, né, 300 miligramas, uma dose 3 vezes ao dia. O pré-natal de baixo risco, né, é proposto de no mínimo de 6 consultas, como preconiza o Ministério da Saúde. Só que nunca é feita 6 consultas. A gente chega a fazer, tem gestante que chega a fazer 14 consultas. Porque embora que a gente fale para elas, né, diga a elas que elas não precisam vir com tanta frequência, o pré-natal dela está tranquilo, mas eu acho importante que a nossa gestante esteja pelo menos todos os meses nas unidades de saúde. Porque é uma forma da gente fazer um acompanhamento mais sério delas, né? É o que preconiza o Ministério da Saúde, 6 consultas, mas a gente pode ultrapassar isso até o dobro, sem nenhum problema, tá certo? Mas se tivesse como fazer só as 6, as mínimas, a gente faz, não tem problema nenhum. O programa de consultas, né? O intervalo entre as consultas deve ser de 4 semanas, né? Então, é um mês, né? Então, todo mês. Após a 36ª semana, a gestante deverá ser acompanhada a cada 15 dias, visando a avaliação da pressão arterial, se ela apresenta algum edema, principalmente na região das pernas, né? Dos membros inferiores. A questão da altura uterina, que precisa ser vistos,
os movimentos do feto e os batimentos cardiofetais, né? Tem que ser observado. Tem que fazer algumas manobras para a gente ver como é que está a movimentação, o movimento do feto, e depois a gente coloca o detector fetal para ouvir os batimentos. Frente a qualquer alteração, ou se o parto não ocorrer até 7 dias após a data provável, a gestante deverá ter consulta médica assegurada, ou ser referida para um serviço de maior complexidade. Porque vocês sabem que a gente tem aquela data fixa, né, que ela vai parir. Eu falo fixa sim, mas a gente fica, vamos colocar isso numa nuvem, porque ela tem 10 dias antes para parir, como ela tem 10 dias depois para parir. Embora que vocês tenham visto aí 7, mas muitos médicos recomendam 10 dias antes, 10 dias depois. Inclusive até as próprias ultrassonografias falam isso, né, dizem isso. O cronograma de consultas continuam. As consultas deverão ser intercaladas entre médicos e enfermeiros, respeitando o risco obstétrico de cada paciente. Então, além dessas consultas alternadas entre médicos e enfermeiros, é preciso também ter esses acompanhamentos de apoio com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, se for necessário, para fazer pilates, o que mais? Dentistas, nutricionistas e outros profissionais que trabalham com terapias alternativas, né, como reiki, como lava-pés, como massagem tântrica, né, tudo isso pode ser trabalhado, né, chamadas de terapias complementares em saúde. A consulta de enfermagem ela é individual, onde será preenchido o prontuário da gestante, né, no ambulatório, dentro do consultório de enfermagem. A gente vê a questão da história clínica e obstétrica dela, a gente calcula a idade gestacional, a data provável do parto, a avaliação do risco gestacional delas, a gente faz exames físicos e obstétrico. A gente está só repetindo, né, porque a gente já viu tudo isso anteriormente. Pressão arterial, peso, estatura, altura uterina, avaliação das mamas, orientação ao preparo para a amamentação, orientação aos cuidados com a pele, a ausculta dos batimentos cardiofetais, identificar e orientar sobre as queixas mais frequentes. O que é que pode ser feito? Normas do Ministério da Saúde na avaliação de risco. Critérios que definem um pré-natal de risco e que necessitam ser acompanhados e encaminhados para o médico. Precisa ser acompanhado para um pré-natal, né, de alto risco, antecedentes de mortalidade perinatal, antecedentes de malformação congênita, antecedentes de prematuridade, antecedentes de parto prematuro e ou morte intrauterina, morreu dentro do útero, e aborto habitual. Então, todos esses riscos, eles têm que ser observados. E se você encontrar algum risco desse, seria importante que se encaminhasse a uma avaliação ao pré-natal de alto risco. Isso não quer dizer que ela fique no pré-natal de alto risco, mas a gente precisa encaminhá-la e pedir uma conduta, pedir uma avaliação. Retardo de crescimento intrauterino, diabetes gestacional acontece bastante, né? Mulheres com diabetes gestacional, pressão arterial sistólica, né? De 3 por 1,5, né? Em relação a PA basal, pacientes com algum tipo de cardiopatias, gestante com idade menor de 16 anos ou maior de 35 anos. Então, todas essas pacientes a gente precisa mandar para o pré-natal de alto risco e pedir uma avaliação de risco delas, né? Às vezes o próprio médico pode fazer isso dentro da unidade, mas geralmente a gente encaminha para o pré-natal de alto risco. Se eles virem lá que não há necessidade, eles dizem, não precisa que ela venha mais, dá para acompanhar lá onde vocês estão. Caso não, eles fazem o cadastro, eles realizam o cadastro dela lá em Mossoró e elas ficam lá para o Mossoró mesmo para fazer o acompanhamento lá e aqui. E aí, todos os meses, a gente desloca um veículo até Mossoró para elas realizarem essas consultas de pré-natal.
excesso de ganho de peso durante a gestação, né? Desnutrição, anemia. A paciente apresentou algum tipo de exame desse positivo, toxoplasmose, rubéola, sífilis e HIV na gestação. Então tem que ser encaminhada ao pré-natal de alto risco. Síndrome de hemorrágica na gravidez, tem hemorragias com frequência. Pseudopatias, né, na gestação, então tem que também encaminhar. Vou tomar aqui uma aguinha, pessoal. Nefropatias, né, que são doenças relacionadas aos rins, né? Alcoolismo crônico, pacientes que são alcoólatras, até mesmo que tenha outro tipo de vício, né? Crack, sei lá, alguma coisa desse tipo. Gemelaridade, né? Que pariu gêmeos, que ela já pariu gêmeos ou que tenha gêmeos na família, a gente também tem que ficar atento para isso. Incompetência íntima cervical, né? Não tem um bom desenvolvimento cervical, né? Envolvimento familiar. É muito complicado, né? Essa questão do envolvimento familiar. Mas vamos lá, eu gosto muito de discutir isso aqui, mas vamos ver. Importância do trimônio, né? Pai, mãe e filho. É muito importante que esses três estejam em afinidade, né? Mas a gente sabe que é bem complicado, já falei isso para vocês. Dificilmente os homens acompanham as suas esposas nos pré-natais, né? A gente praticamente nem encontra. Importância do pai, né? Durante a gestação, durante as consultas. E hoje eu vou para uma consulta do pré-natal. Você quer ir, meu marido? Leve o seu marido, tá certo? Quando chegar lá, a gente dá um atestado não, a gente dá uma declaração de comparecimento a ele, e aí ele retorna para casa com esse atestado, com essa declaração, entrega no serviço que estava acompanhando sua esposa. É o direito que assiste a ele. Importância do vínculo, né, pai e filho, para o desenvolvimento saudável de uma criança. Então, é muito bom sentar o pai e a mãe à noite, numa cadeira, e trocar carícias, né, na barriga do pai, para que o filho sinta seguro na sua chegada. Importância e orientação do planejamento familiar, embora um dia ela vai parir, né, então é preciso que saber se ela tem preferência após os 42 dias do seu puerpério, qual método ela vai querer usar, né? É importante saber dela que método ela quer usar. E a gente encerra essa parte do pré-natal. Nós vamos fazer a parte do puerpério, mas aí eu preciso saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, tá bom? Vocês podem ficarem à vontade. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Não, tá tudo tranquilo. Por mim está tudo ok, tudo esclarecido, não tenho perguntas. Não, professor, foi muito bem explicado. Ok. Eu vou passar para o próximo assunto, tá bem? Vou só abrir aqui. Só um momentinho. Vocês estão visualizando ou não? Tá não, no né? último slide ainda. Ok. Vou tentar fazer a troca agora. E aí, agora deu certo? Pra mim tá parecendo. Pareceu. Agora sim. Uma tela azul, assistência de enfermagem à puérpera. Sim. Ok. Vamos começar, tá bem? Eu sei que vocês lembram que ontem eu falei para vocês do planejamento da gravidez.
Há pouco tempo a gente falou sobre o pré-natal. A mulher passa esses 9 meses, né? Ontem a gente falou, antes dela engravidar, é preciso ter todos aqueles cuidados. E aí ela engravidou, a aula a gente teve agora, a gente falou de pré-natal, os 9 meses de gestação. E agora a gente vai falar dos 42 dias do puerpério, né? Que a gente chama de resguardo, né? Onde a mulher se resguarda e se tem todo um cuidado com essa mulher. Então é a parte do resguardo agora que a gente vai ver. A assistência de enfermagem, a puérpera, ao puerpério. Puerpério, pessoal, ou período pós-parto, é o intervalo entre o parto e a volta do corpo da mulher ao estado anterior de gestação. Então, assim, a mulher pariu, a partir daquele... É bem interessante que quando a mulher chega no hospital para parir, ela é chamada de parturiente. Depois que ela entra para a sala de parto e tem o bebê e volta, ela já é puérpera. Então, até ela, quando ela entra no hospital, ela é parturiente. Dentro do hospital, ela pariu, passa a ser puérpera. Então, a partir dali até 42 dias, a gente a considera como puérpera. Tá certo? Início, imediatamente após a expulsão da placenta e suas membranas, né? Então, a mulher pariu, saiu as membranas, a mulher já é considerada puérpera, né? Já se começa o puerpério da mulher. Término 6 semanas após o parto, né? Após o parto, que vai corresponder a 42 dias, se vocês fizerem cálculo de vocês aí. Alterações e avaliações específicas da puérpera, né? Pressão arterial é preciso ver, né? Mantém estável após o parto a pressão arterial, mas a gente precisa, por exemplo, a mulher pariu, chegou na comunidade, aí o técnico e o agente de saúde, vamos até a casa dela e realizamos uma visita chamada visita de enfermagem puerperal, ou então visita puerperal. Nessa visita, além da gente observar a paciente, a puérpera, nós vamos observar também o recém-nascido e tomar algumas condutas, tá certo? E dar algumas orientações, tanto para a mãe, na qualidade de puérpera, como também para o RN, para o recém-nascido, né? A gente fala para a mãe executar. Então, hipotensão, né? Perca volêmica, a mulher ela fica com a pressão um pouco baixa, tá certo? Hipertensão, que seria a hipertensão gravídica, né? E aí isso a gente chama um pouco de atenção com relação a essa hipertensão. Como que a atenção seria essa? A atenção está exatamente se essas pacientes apresentarem pressão alta após o parto, até a chegada em seu domicílio. A gente tem que ter muito cuidado com as chamadas pós-eclâmpsias, né? Então, essas pressões altas demais, inchaço, retenção de líquido, a gente precisa ter muito cuidado com elas. As mamas, né? Inspeção estática e dinâmica da mama, né? Instrumecimento mamário, que são aquelas mamas que ficam bastante grandes, né? Engurgitamento mamário, é a chamada êxtase lácteo, aumentando o volume dor, e aí já vem acompanhado de volume, de dor, de hipertermia e de hiperemia discreta. Vamos lá. Hipertermia é o quê? O peito fica quente, né? Fica aquele peito avermelhado quente. Essa hiperemia discreta é vermelhidão. Então, o peito ele fica grande, né? E fica vermelho, fica doloroso, né? Fica quente aquele local. A palpação, a mama normal sem pontos dolorosos. Então, se a gente toca a mama e da puérpera e ela sente dor, né? A presença de pontos dolorosos, então a paciente pode estar com a mama engurgitada, né? A mama muito cheia, mas que não consegue dar vazão a essa mama. E a gente precisa ter muito cuidado. Eu vou mostrar aqui umas fotos a vocês. Pronto. A gente tem uma foto aqui, tá certo?
Essa parte aqui, que é hiperemiada, né, da gestante, aqui é uma paciente que ela já pode estar apresentando fissuras mamárias, não sei se vocês estão observando aqui, na maioria das vezes, às vezes até estoura. Isso aqui tem que passar pelo médico, para que o médico faça uma avaliação dessas mamas, dessa gestante, e caso precise entrar até com antibiótico terapia, vai entrar. Às vezes os médicos também orientam o uso de, agora eu não digo mais, de compressas, né, de alga morna, exatamente para ver o amolecimento desse leito e a facilidade. Geralmente essas mamas, né, é chamada de mastites. Eu estava tentando lembrar, mas vi o nome aqui em cima, mastite. Essa mastite mamária, né, que acontece, fica bastante doloroso e você não consegue dar de mamar ao seu bebê. Então é preciso cuidar da mama, tá certo? E depois, se for preciso, volta a dar de mamar ao bebê. Na maioria das vezes é só uma mama e não as duas, pode acontecer ter as duas, mas geralmente é só uma. Continuando com relação a alterações e avaliação específica da puébria. Nas mamas, presença de conteúdo lácteo, né? Tem que observar isso. De 48 a 72 horas após o parto acontece a apojadura, né? Essa apojadura é bem interessante, que quando a criança nasce, a primeira coisa que acontece na sala de parto é que a mãe seja, quando nasceu, já pegue a criança, né, e já coloque a criança para fazer a mamada, né, dar aquela mamada, né, e aquela primeira mamada é chamada de colostro, né, que é aquele leite que ele é rico, né, em anticorpos, a gente chama de primeira vacina da criança, né, e é preciso de que a criança tenha essa apojadura. É quando essa criança, ela se apoja, né, ao peito da mãe, né, ao seio da mãe, para que haja a amamentação. E o primeiro leitinho que vai estar lá, que é bem parecido com pus, que tem gente que diz, vai dar pus, gente, aquilo ali não é pus, aquilo ali é colostro. É a primeira vacina que é dada na sua criança, porque ela nasce sem defesas. E aquele leitinho é quem vai defender a criança, né, naquele momento da apojadura, né, quando a criança se apoja no peito para mamar. Questão das fissuras nas mamas tem que ser bem visto, tem que ser bem cuidado e bem tratados, para que essas fissuras elas não aumentem de tamanho e acabem prejudicando a amamentação dessa criança e também da mãe. O abdômen, né, a musculatura distendida, né, com perca da tonicidade. Então, a mulher passou 9 meses com aquela barriga enorme e aí acaba havendo uma flacidez, né, naquela barriga. É bom deixar claro para vocês que a questão da involução uterina também passa pela questão mamar, da mama, né, a questão de dar de mamar à criança. Então, é muito importante que quanto mais de mamar você der, melhor os órgãos voltarão a se posicionar nos locais de origem, tá certo? Eles são ligeiramente, tá certo, afastados durante a gestação, exatamente para dar espaço ao bebê, à barriga. Então, à medida que vocês, que quanto mais a mãe der de mamar, mais rápido o útero se contrai, mais rápido os órgãos voltam para os seus lugares, para os seus estados normais. A inspeção, né, incisão cirúrgica, se for uma cesariana, observar nessa cesariana, vocês vão estar lá junto comigo, se tem sinais flogísticos. Rômulo, o que diabos são sinais flogísticos? São sinais de infecções, de inflamações, tá certo? Então a gente precisa ver. Tirou o curativo. Geralmente, as cesarianas não precisa você estar se fazendo curativo todos os dias. O que é que a gente orienta? Vou tomar aqui uma aguinha, pessoal. O que é que a gente orienta? A gente orienta que quando essa gestante, quando essa puérpera chegou em casa e foi uma cesariana, é bom ter um sabãozinho de coco virgem
deixe guardadinho numa saboneteira dentro do seu banheiro, e quando você for tomar banho, você toma banho, limpa a sua cesariana, limpa a sua incisão com esse sabãozinho de coco, joga água. Quando sair, enxuga com as gases lá dentro do quarto, a gente deixa geralmente gases e álcool a 70%. Enxuga com a gase a água, depois pega outra gase, joga um pouquinho de álcool a 70% e passa sobre a incisão. Depois enxuga, às vezes nem precisa porque o álcool por si só já some. Depois coloca umas gases estéreis e põe a calcinha por cima. Não precisa estar fazendo curativos todos os dias nas puérperas, se caso for cesariana. E também ainda tem uma questão, né? Caso tenha sinais flogísticos, aí sim, caso esteja infeccionada, contaminada a algum ponto, aí a gente precisa todos os dias estar lá fazendo curativo, pressionando, espremendo, para saber se sai alguma coisa. E aí comunicar ao médico para continuar a antibiótico-terapia para ajudar na cicatrização daquela incisão e combater aqueles sinais flogísticos. Palpação, né, avaliar a consistência da parede abdominal, questão da sensibilidade dolorosa, o volume da bexiga, a involução uterina. Então é bom apalpar a barriguinha da mulher para saber se ela sente alguma dor. Provavelmente deve estar muito dolorido, né? Mas a gente também tem que observar que existem determinados locais que não deveriam estar e às vezes estão doloridos na região abdominal. A questão do sistema digestivo, né? O funcionamento fisiológico intestinal restaurado no 3º ou 4º dia após o parto. Se foi uma cesariana, as mulheres terão mais dificuldade para a formação do bolo fecal, porque tomam uma raquianestesia, e aí o estômago, o intestino, para a formação do bolo fecal vai ter um pouco de lentidão, mas com o tempo volta ao normal. E questão da prisão, né, da constipação. Tem muitas mulheres que constipam muito, ou as fezes ficam bastante endurecidas. Questão do útero, né, fundo do útero, tangenciar a cicatriz umbilical. Então, ver a questão do fundo, quando a gente apalpa a barriga, a gente sente, tá certo? Esse fundo do útero, bem próximo a cicatriz umbilical da mulher. Então, na hora da palpação, a gente sente isso. Essa palpação não é função do técnico, é função do enfermeiro ou do médico na hora da visita. Consistência firme com forma achatada, o volume uterino, reduz diariamente 1 centímetro até o 3º dia após o parto. Então, a redução parece ser pouca, mas não é, para o tamanho de um útero pós-parto. E aí, é como eu fortifico aqui, eu fortaleço. Quanto mais der de mamar, mais rápido o útero voltará para o seu tamanho normal. Útero, tá certo? Liqueação, que é a perca vaginal pós-parto, produção da descamação em sangue. A gente são a questão dos lóquios, né? Eu parei, cheguei em casa, e aí comecei a colocar um sangue para fora, comecei a colocar uns pedaços de sangue coagulado. Isso aí são lóquios, pessoal, são normais, tá certo? Mas vamos ver a questão das colorações, que são muito importantes. Os lóquios vermelhos ou sanguinolentos, eles são eliminados do 1º ao 4º dia. Então, tem que perguntar a ela, você está sangrando? Como é que está a questão do sangramento pela vagina? Me explica aí, não faça perguntas, está sangrando, de que o sangramento é muito, é pouco? Não, você está sangrando ainda pela vagina e espere ela falar. Porque, como eu disse, às vezes a gente faz a pergunta e já dá a resposta. Você está sangrando pela vagina? Você vai ser tô, às vezes diz um tô assim bem assombrado. E a gente explica, é normal, são lóquios, isso aí é normal. Lóquios escuros ou serossanguíneos, né? Ao 10º dia, então até o 10º dia eles vão estar ali. Lóquios amarelados após o 10º dia. Dor característico de menstruação. Ou dor fétido indica infecção. Então, tem pacientes, eu já presenciei algumas pacientes que desenvolveu, né, pegou alguma infecção
e teve que ficar na área de infectados aqui no regional. E eu lembro muito bem, teve uma senhora, não estou faltando com minha época, porque eu não estou citando nomes, e o odor estava bastante forte, né? Embora ela estivesse no isolamento, as portas fechadas, mas quando a gente entrava no corredor, nós ainda não sentíamos, né, o odor vindo do quarto dela. Quantidade, né, a 225 a 500 ml, caso tenha presença, né, de lóquios. Lógico, a gente não tem como medir isso, né, pessoal? É lógico isso, a gente não tem como a gente fazer uma medição disso, infelizmente, né? É só uma suposta. O colo uterino, né, flácido, violáceo, lacerado, restauração epitelial, ela se inicia dentro de 4 dias. Então, quando uma mulher dessa pare, há uma laceração desse colo, né, ele se abriu, ele se dilatou para que a criança saísse, né, nascesse. Mas a tendência é que ele volte, né, ao seu normal, como era antes, como vocês estão vendo nessa figura aqui embaixo, né. Aqui é o colo, para onde vocês vão ver lá no dia que vocês estiverem comigo, fazendo preventivo, que vocês vão ver o colo do útero. Então, esse colo, quando o médico faz o toque, exatamente o médico vai ver, vai tocar e vai ver que esse pequeno orifício que aqui está se dilatou para dar passagem à criança nascer. Então, é tudo muito mágico. Eu, pelo menos, acho mágico demais. Eu acho belíssimo um parto, né? 6 semanas, né, características de gravídicas, né? Então, mesmo depois de 6 semanas, aí fica aquela barriga que a gente ainda pensa que a mulher ainda está grávida, né? E realmente não existe nada ali de gravidez. Apenas é o útero querendo voltar ao seu tamanho normal. Vulva e vagina, né, fica edemaciada, né, e violáceo após o parto. Então, edemaciada fica inchada, né, fica grande, né. Presença de trauma, orifício vaginal dilatado. É bom deixar claro para vocês que muitas mulheres que não têm passagem e que vai parir normal e às vezes tem dificuldade de passagem, é feito um epísio, e a gente chama de episiotomia, episiorrafia. Episiotomia é o corte que é dado, tá certo, ao lado da vagina da mulher para dar espaço para a criança nascer. É chamada de episiotomia. E episiorrafia é a sutura, mas às vezes é tão bem feitinho que a mulher nem vê, foi feita uma cirurgia plástica naquele local, ela nem vê nem a cicatriz às vezes. Então tem feito que fica, exatamente porque não houve uma dilatação melhor. Pronto, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? A episiotomia. É feita uma episiotomia e uma episiorrafia, né? Esse pequeno corte que é dado ao lado da vagina da mulher para que tenha um espaço, né? Então, é um períneo, lá no períneo ele vai lá, corta, por isso que muitas mulheres depois precisam fazer perineoplastia, às vezes para tentar, ou então fazer com que o períneo volte a não estar tão elástico e que volte ao seu normal para que futuramente a mulher não tenha nenhum prolapso uterino, né, o útero saia. E aí é preciso, depois de parir muito e de questão de relação sexual, passa também pelo tamanho do pênis do homem, então ela vai precisar, no futuro bem próximo, fazer uma perineoplastia, né, e uma suspensão de bexiga. Musculatura distendida, né, e fraca, edemaciado e violáceo, né, presença de trauma, episiotomia ou laceração, né, às vezes rasga, lacera, né, e é preciso pontear, suturar. Avaliar a presença de sinais flogísticos, né, edema, hematoma. Então, quando a gente vai, o parto foi normal, você pegou ponto, às vezes a paciente, nem sei, eu posso dar uma olhadinha? Pode. Então, eu chamo minha técnica dentro do quarto, ela se posiciona numa posição ginecológica, né, que às vezes nem é, e eu faço uma avaliação, uma inspeção na vagina dela para saber se ela realmente pegou ponto, se foi feito epísio, né, nela. E se tiver, às vezes, se tiver alguma inflamação, se tiver infeccionada, a gente solicita o médico, uma consulta e uma avaliação para ver como é que está
a situação dessa paciente. O sistema uterino, né, até o 5º dia, há uma eliminação de 2 a 3 litros acumulados durante a gestação. Então, elimina bastante, né? Graças a Deus. Dor lombar discreta, mais febre, mais retenção urinária, mais disúria, né, que é dor a hora de urinar, palaciúria, né, que é infecção urinária. Então, tudo isso a mulher pode passar e a gente tem que observar na hora da nossa consulta puerperal. Se ela apresentar algum dessa sintomatologia, a gente precisa solicitar exames e pedir para que o médico faça uma avaliação nessa paciente. Avaliação clínico-ginecológico, né? Verificar dados vitais dessa paciente, avaliar o estado psíquico dela, né? Às vezes essa mulher ela volta para casa com algum trauma, às vezes foi mal atendida, escutou alguma coisa, então a gente precisa ouvi-las. Observar o estado geral, como a pele da paciente, a mucosa, se ela está muito pálida. Se ela está muito pálida, se ela ainda tem presença de edemas nas pernas. Ver sinal de cacifo nela. Como que é um sinal de cacifo? A gente pega o nosso dedinho indicador na perna dela, na panturrilha. Você pode pressionar. Se caso ficar um buraquinho, o nome desse buraquinho é chamado de sinal de cacifo. Então, não esqueçam, tá certo, pessoal? Se a paciente está apresentando edema nas pernas, ocasionada por retenção urinária, a gente faz um exame na panturrilha dela ou em qualquer parte da perna. A gente pressiona com o nosso dedo indicador, e aí, se nós tirarmos o dedo indicador e ficar um buraquinho com o formato do nosso dedo, o nome daquele chama sinal de cacifo, tá certo? É muito importante isso. Observar, né, a questão da cicatriz no parto normal, com episiotomia ou laceração, observar a cesariana dela, observar membros inferiores, examinar as mamas dela, saber se ela não está com o mamilo invertido, se ela apresenta alguma fissura, verificando a presença de engurgitamento, né, mamário, sinais inflamatórios, infecciosos, ou cicatrizes que dificultam a alimentação da criança. Então, tudo isso tem que ser observado na hora da nossa visita puerperal. Examinar o abdômen, né, atenção no puerpério, observar o abdômen da gestante, da puérpera, verificando a condição do útero, e se ela, a dor, a palpação, você apalpa o abdômen dela, ela sente dor. Então, a gente tem que investigar que dor é essa, né? Será que é um incômodo porque ela pariu há poucos dias? Ou será que ela está com algum sinal flogístico? Será que ela está com alguma infecção? Examinar o períneo, genitais externos, verificar sinais de infecção em presença característica de lóquios, que são aqueles que eu falei para vocês anteriormente, tem que ser observado. Verificar possíveis intercorrências que podem acontecer, alterações emocionais, ela pode ter quadro de hipertensão arterial, ela pode ter febre, dor no baixo ventre ou nas mamas, pode ter presença de corrimento com odor fétido, e aí se tiver isso, a gente precisa sim encaminhar a paciente para uma avaliação com um especialista, um ginecologista, e sangramentos intensos. Então, se tem um sangramento intenso, a gente tem que avaliar rapidamente, porque a gente tem que ver realmente o que aconteceu. Observar a formação do vínculo mãe e filho. Será que a criança passa muito tempo no berço? Ou será que a criança passa muito tempo nos braços da sua mãe, do seu pai, né? Será que é o que ela conversa com a filha, com o filho? Mas ele não vai entender, mas é muito importante o diálogo mãe, filho e bebê. É muito importante. Esse vínculo, ele se afirma mais na hora da amamentação, tá certo? Porque há esse contato do seu corpo, do calor do seu corpo com o do seu filho. Observar e avaliar a mamada para garantir o adequado posicionamento e a pega, né, da auréola. Tenham muito cuidado, pessoal, para orientar as mães, porque
quando a mãe vai tirar uma criança na hora da mamada do peito, não é para ela puxar a criança, tá certo? Vai tirar do peito, pega o dedo mindinho, lógico, serre a unha, né, deixar a unha bem curtinha, bem higienizada, vai dar de mamar o bebê. O bebê terminou de mamar, não é para puxar a criança do peito, ou deixa ele largar por si só, porque às vezes ele adormece, e também tem que ter cuidado da questão do arrotamento, dele arrotar. Ou então, se você quer retirar ele do peito e colocar ele de frente a você, para ele fazer tapotagemzinha nas costas dele, para que ele arrote, então, antes de tirar, é preciso que você pegue o seu dedo mindinho, pressione contra o seu peito e sua auréola e vá colocando devagar na boquinha do bebê. Exatamente para que ele não fique tão traumatizado. Então, ao puxar o bebê, você traumatiza a sua mama e traumatiza o bebê. Tem bebês que não querem mais nem mamar, porque sabe que depois serão maltratados. Então, parece ser um absurdo, mas isso é estudado. A gente tem isso confirmado em literaturas. Não puxe o bebê, coloque o dedo mindinho e vá retirando devagar, tá certo? Pressionando o seu dedo mindinho na mama e no mamilo, né? E introduzindo na boca da criança, do recém-nascido, para retirá-lo da mama, para não causar nenhum tipo de trauma. O posicionamento errado do bebê, além de dificultar a sucção, né, que é a mamada, comprometendo a quantidade de leite ingerido. É uma das causas mais frequentes de problemas dos mamilos. Em caso de engurgitamento mamário, mais comum entre o terceiro e o quinto dia pós-parto, a gente deve orientar quanto à ordenha manual, armazenamento e doação do leite excedente a um banco de leite, caso haja na região. Isso não é muito a nossa realidade, né? Banco de leite só existe em Mossoró, Caicó, Natal, acho que naquelas grandes cidades lá perto de Natal. Então, não é muito a nossa realidade. Identificar problemas, né, necessidades da mulher e do recém-nascido, com base na avaliação realizada. Se você observou algum problema, alguma necessidade, e você sabe que como um profissional da saúde consegue dar vazão, consegue resolver, faça isso, porque é muito importante. Desculpem. Alterações e avaliações específicas, né, da puérpera. Adaptação psicológica. Frequente alterações de humor, alterações hormonais, conflitos sobre o papel materno, insegurança, desconforto, cansaço. Tudo isso, o emocional da mulher vai estar abalado. E a gente precisa estar alerta nesse momento. Se caso você perceba algum distúrbio, algum transtorno após o parto na mulher, é importante que peça para que o do convívio domiciliar observe alguma dessas alterações e converse com a mãe, ou com o esposo, ou com a sogra, ou com a irmã, e peça para que observe algumas alterações de humor dentro de casa dela e que nos comunique, e caso precise de uma apoio psicológico, ela terá. Depressão puerperal, depressão e choro sem qualquer motivo, né? Chora por tudo, às vezes chega até a rejeitar o bebê, não quer o bebê perto dela. Psicose puerperal, forma confusa, né? Delirante, que ocorre entre o segundo e o 15º dia após o parto do estado confusional, seguindo de delírio, né? Alucinatório, auditivo ou visual, então tanto escuta como vê. Com crises agudas frequentes na fase vespertina, na fase da tarde. Observou essa psicose puerperal, pede para que a família observe e comunique a gente. Que é para a gente tomar as providências, solicitar um apoio do psicólogo e pedir para que faça uma avaliação dessa puérpera. São, em geral, percebidos, né, de manifestações depressivas e apáticas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E, nesse momento, a ajuda da família vai ser muito importante. Uso de método anticoncepcional durante o aleitamento materno. A gente até falou sobre isso ontem, mas eu vou dar só uma passagem aqui, sem precisar fazer a lida, né, tá? Fazer a leitura, né, desse slide. O uso do método concepcional durante o aleitamento materno é muito importante. Até falei para vocês. Existe um comprimido chamado Norestim,
onde a concentração hormonal dele é bem pequena, bem menor, porque ele vai culminar com a amamentação da mãe. Então, não há nenhum risco de gravidez até esse 6º mês. Chegou no 6º mês de vida do bebê, onde você vai começar a introduzir outro tipo de alimento a essa criança, aí sim você poderá efetuar a troca desse comprimido. Você pode sair de um Norestim, porque você vai parar de dar de mamar. Então, se você continuar tomando Norestim e parar de dar de mamar a criança, você corre risco de engravidar. Então, chegou aos 6 meses, Rômulo, eu não quero mais tomar o Norestim. Eu quero tomar o ciclo 21, porque também já até parei de dar de mamar a minha criança, inclusive já estou introduzindo outros alimentos para eu tirar ela da mama. Então, pronto, a gente troca pelo ciclo 21, ou pode ser pelo um DIU, pode ser também por um injetável, né, um trimestral, ou um mensal, uma noregina, ou até mesmo um contraceptivo, né. A mulher que está amamentando e necessita ou deseja proteção adicional para prevenir a gravidez deve primeiro considerar os métodos sem hormônio, né, o DIU e o método de barreira. Mas a gente tem essa pílula, né, caso precise, que na verdade é que é a mais usada, é o Norestim. O DIU, né, pode ser a opção para a mulher na fase da amamentação e pode ser inserido imediatamente após o parto. A gente já conversou sobre isso também ontem, né? Ou a partir de 4 semanas após este. O DIU está contraindicado para os casos que cursarem com infecção puerperal até 3 meses após a cura. Então, não pode devido à questão das infecções. O anticoncepcional hormonal oral, ele apenas de progestogênio, né, que é a mini pílula, é boa opção para a mulher que está amamentando e pode oferecer proteção extra, se a mulher assim o desejar. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto. Eu sempre peço, 42 dias, chegou os 42 dias, passou o período agora não digo mais não, que vocês chamam, e a paciente fica, ai meu Deus, esqueci, pessoal, de resguardo. Resguardo? Isso, resguardo. Passou os 42 dias do resguardo, a mulher já pode procurar a unidade de saúde para iniciar o seu planejamento familiar usando a minipílula, né, que é o Norestim. Injetável trimestral, né, com progestogênio isolado, acetato de Demedrox, que é o que é mais usado, né, 150 miligramas, deve se indicar no início do uso desse método, nas lactantes, a partir de 6 meses de semanas após o parto. Então, como eu falei para vocês, depois de 6 meses que você começa a introduzir outro tipo de alimento naquela criança, aí sim, você não mais vai precisar tomar a mini pílula, você já vai começar outro tipo de anticoncepcional que seja mais forte. O anticoncepcional, o uso do método anticoncepcional durante o aleitamento materno, o anticoncepcional hormonal oral combinado, não deve ser utilizado em lactantes, pois interfere na qualidade e na quantidade do leite materno e pode afetar adversamente a saúde do bebê. Então, não pode usar o ciclo 21, tá bem, pessoal? A laqueadura tubária pode ser método definitivo, né? Deve ser respeitar os preceitos legais e, se indicada, a sua realização deverá ser postergada para após o período de aleitamento. Né? E, nessa situação, introduzido o método contraceptivo transitório. A gente sabe que as laqueaduras tubárias são feitas na hora de uma cesariana. Já aproveita o momento e faz. Mas, caso não ocorra dessa forma, for um parto normal e depois a mulher quer fazer a laqueadura, ela também tem essa oportunidade, né? Hoje a cirurgia pega 3 pontinhos, bem rapidinho, já existe até videocirurgia. Os métodos comportamentais, a gente já falou sobre isso antes, né, só poderão ser usados após a regularização do ciclo menstrual. Tabelinha, né? O calendário, aquela coisa toda. Pega incorreta do mamilo, né? A pega incorreta na região mamilo-aureolar faz com que a criança não consiga retirar leite suficiente, levando à agitação e também ao choro. A pega errada só no mamilo
provoca dor e fissuras e faz com que a mãe fique tensa, né, ansiosa e perca a autoconfiança, acreditando que o seu leite seja insuficiente ou fraco. Então, não existe leite insuficiente ou fraco. O que existe, tá certo? E que precisa de paciência na hora de dar esse aleitamento. Principalmente nas mulheres de primeira viagem, onde elas não conseguem ter um pouco de paciência com essa criança. Fissuras, né, rachaduras. Habitualmente, as fissuras ocorrem quando a amamentação é praticada como o bebê posicionado errado, ou quando a pega está incorreta. Manter as mamas secas, né, não usar sabonetes, cremes ou pomadas, também ajudam na prevenção. A gente recomenda que trate as fissuras com leite materno, né, no fim das mamadas. Então, o próprio leite, se você observou a fissura, um rasgãozinho, né, que está ali, você pode pegar o seu próprio leite materno e tratá-los, né. Banho de sol e correção da posição e da pega. Lembra que eu falei que vocês poderiam fazer uma compressa, e isso aí só será usado nas extremidades. Mas o bom é que seja feito isso mesmo. Vá de manhã, fique de frente para o sol, deixe as mamas expostas, exatamente para receber esse solzinho da manhã, que ele é muito importante. Mamas engurgitadas, né? Acontece habitualmente na maioria das mulheres, né? Do 3º ao 5º dia após o parto. As mamas engurgitadas, elas ficam bastante dolorosas, né? É demasiada, a pele fica bem brilhosa, às vezes avermelhadas, e a mulher pode ter febre. Então, se tem hiperemia, se está avermelhado, tem febre, tem que procurar um profissional médico. Para evitar o engurgitamento, a pega e a posição para a alimentação devem estar adequadas. E quando houver quando houver produção de leite materno, né, superior à demanda, as mãos devem ser ordenhadas manualmente. Sempre que a mama estiver engurgitada, a expressão manual do leite deve ser realizada para facilitar a pega e evitar as fissuras. O engurgitamento mamário, ele é transitório e vai desaparecer após 24 a 48 horas. A mastite, né, que a gente viu lá atrás, é um processo inflamatório, né, um processo infeccioso. Ele pode acontecer na mama, né, na mama lactante, né, na mama que está fornecendo esse leite. Habitualmente a partir da 2ª semana após o parto. Geralmente, pessoal, ele é unilateral, pode ser consequente a um engurgitamento indevidamente tratado. Essa situação, ela exige avaliação médica. Lembra que desde o início eu sempre venho falando. Está apresentando mastite, engurgitamento, é importante que tenha. Se você não tem alguém que oriente, então procure um profissional da área da saúde, né, para estabelecer um tratamento medicamentoso apropriado. A amamentação da mama afetada deve ser mantida, sempre que é possível e quando necessário. A pega e a posição devem ser corrigidas e corretas. A ordenha manual, né? No pré-natal, que o aprendizado da ordenha manual deve ser garantido, tudo isso para que haja retirada satisfatória do leite do peito. É preciso começar com massagens circulares, com a polpa dos dedos, indicador e médio, né, na região mamilo aureolar, progredindo até as áreas mais afastadas, intensificando nos pontos mais dolorosos. Então, você começa tudo na região aureolar e vai fazendo como se fosse um movimento circulatório, como se fosse uma espiral de dentro para fora, né? Até atingir partes mais distantes da mama. Para a retirada do leite, é importante garantir o posicionamento dos dedos, indicador e polegar, no limite da região aureolar, seguido por leve compressão do peito em direção ao tórax, ao mesmo tempo em que a compressão da região aureolar deve ser feita com a polpa dos dedos. Contraindicação do aleitamento materno. São raras situações, né, tanto maternas quanto neonatais, que contraindicam a amamentação. Entre algumas maternas, nós encontramos
mulheres com câncer de mamas que foram tratadas ou estão em tratamento, mulheres HIV, né, positivo, ou HTLV+, né, mulheres com distúrbios graves da consciência ou do comportamento, porque essas mulheres, elas não vão ter, digamos assim, paciência, né, para para dar de mamar, né, a essas crianças, deve estar com algum distúrbio, né, essa paciente, elas precisam de um acompanhamento, né, então tem que ser observado. As causas neonatais que podem contraindicar a amamentação são, na maioria, transitórias, né, inclui alterações na consciência, né, de qualquer natureza, e também a questão da prematuridade. São poucas as medicações que contradizem a amamentação. Nenhuma medicação deve ser utilizada pela puérpera amamentando sem orientação médica. Então, vai tomar alguma medicação, só tome se o médico orientar, né? Se não orientar, o médico, se não tiver uma orientação médica, não deverá ser, como é que se diz, tomado esse medicamento. Pessoal, só para fazer uma ressalva com relação ao HTLV+, tá certo? É uma infecção pelo vírus chamado T linfotrópico humano. Lembrando a vocês que essa doença é causada pelo vírus T linfotrópico humano. Ele infecta, né, as células da defesa, eu acho que é do organismo. Se eu não estiver equivocado, eu acho que são dos linfócitos T, tá certo? E a gente encontra algumas pacientes com esse tipo de doença, com esse tipo de patologia. Não são raros, mas a gente encontra. Mulheres portadoras do HIV, né, contraindicado para aleitamento materno, o risco de transmissão do HIV pelo leite materno é elevado, entre 7% a 22%, e renova-se a cada exposição, né, da mamada. A transmissão, ela ocorre tanto pelas mães sintomáticas, quanto pelas assintomáticas. Então, tanto pelas que têm sintomas, quanto também pelas que não têm. Quanto mais a criança mama, maior será a chance dela ser infectada, né? As gestantes HIV+, deverão ser orientadas para não amamentar. Quando, por falta de informação, o aleitamento materno tiver sido iniciado, torna-se necessário orientar a mãe para suspender imediatamente a amamentação. Aqui a amamentação, a anatomia mamária, né? Só uma revisãozinha bem simples, né? A mama feminina, ela é constituída por hormônios reguladores da lactação, né? Ocitocina, que é a injeção do leite, né? A ejeção do leite, e a prolactina, né? Que é a secreção do leite. Vocês estão vendo aqui a anatomia mamária, né? Músculos intercostais, né? Que ficam, né, próximo à questão das costelas, músculos peitorais maior, ducto lactífero, né? Mamila, auréola, ducto lactífero, membrana fibrosas, tecidos adiposos, gordura, pele da mama e, por último aqui, a costela, né? As costelas. Os tipos de leite, o colostro, que eu já conversei com vocês, na amamentação, primeira secreção das glândulas mamárias, rico em imunoglobulinas, né? Então, não deve ser desperdiçado, tem que dar sim para a criança mamar. Produzido na primeira semana após o parto, entre o primeiro e o sétimo dia após o parto, produzido de 2 a 20 ml por mamada. Leite de transição, geralmente ele ocorre na segunda semana após o parto, o elo entre o colostro e o leite maduro, então é uma fase de transformação. O leite maduro acontece a partir da segunda quinzena após o parto e contém mais proteínas nutritivas. A composição do leite materno, e por isso que ele é composto por água, né, componente mais abundante. Tem muitas mães que acham que tem que dar água ao bebê, dá de mamar e dá água ao bebê, não precisa.
já vem com água, açúcar, proteína, lipídios, minerais, vitaminas da amamentação. Então, não precisa dar nada, só o leite materno resolve toda a situação do seu bebê. Os benefícios do leite materno, né? Perdão, os benefícios da amamentação para a mãe, evolução uterina, né? Perca de peso, menor risco para o desenvolvimento de câncer mamário e também dos ovários, menor risco para o desenvolvimento de doenças da terceira idade, como o mal de Parkinson, o Alzheimer, previne depressão pós-parto, menor risco para o infarto agudo do miocárdio, maior vínculo entre mãe e o seu filho, fortalece o vínculo afetivo na hora da amamentação, já tinha falado isso para vocês, é muito importante esse vínculo, né? Porque a criança sente o calor da mãe. Amamentação, os benefícios da amamentação para o RN. A sucção promove o desenvolvimento da arcada dentária, então é muito bom, porque futuramente a criança pode ter uma arcada dentária perfeita, né? E a amamentação ajuda. Desenvolvimento intelectual do bebê, do RN, potencializa os efeitos da vacina, prevenção de infecções graves, intestinais, respiratórias e urinárias, geralmente crianças que são amamentadas por mais de 6 meses, né? Eu conheço um sobrinho meu que mamou até 3 anos de idade, era uma coisa horrorosa. E então, ele nunca adoece, esse meu sobrinho, é uma coisa impressionante, e é bem tranquilo ele com relação a algum tipo de patologia. Previne a obesidade, a desnutrição, diminui o risco de alergias, né? Reduz o número de hospitalizações, reduz o índice de mortalidade infantil, é um alimento completo, né? Não necessitando de nenhum acréscimo até os 6 meses de idade. Aumenta o vínculo afetivo com a sua mamãe. Ok, pessoal? Ok. Vamos às perguntas, eu estou à disposição. Se vocês quiserem abrir os seus microfones, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida. Se eu souber, eu respondo. Brincadeira. Queria saber a respeito das compressas que faz na mama, que tem a morna e tem a fria, né? Aí eu queria saber a diferença das duas, para que serve. Certo, vamos lá. Ó, essas compressas nas mamas, como a mama está muito engurgitada, né, quando ela está muito dolorida e está apresentando hipereação, né, está hiperemiada, é bom que coloque a compressa morna. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, como eu disse na minha fala. Essas compressas, elas só deverão ser feitas com orientação do médico. O que a gente orienta é que a paciente, ela faça uma exposição ao sol pela manhã, fique lá exposta ao sol. Caso isso se agrave muito, aí sim, o médico entra e dá essa orientação. A compressa fria não precisa ser colocada, porque é interessante. Por exemplo, a mama está engurgitada, né? Aí se você pegar, está quente, né? Está hiperemiada, está bastante quente, dolorosa. Se você quer colocar o gelo para que aquela quentura passe. Não, você tem que colocar a compressa morna exatamente para dilatar, tá certo? E melhorar esse endurecimento. E não colocar a fria, tá certo? Em hipótese alguma. Ok? Certo, obrigada. De nada. Alguém tem alguma mais pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, pessoal, nós vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Foi o último assunto que a gente trabalhou. Amanhã os assuntos serão trabalhados por vocês. Então, se organizem, tá certo? E amanhã eu aguardo cada um de vocês lá na sala de aula, tá bem? Uma boa noite, um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.